Quando a inveja adoece a alma, a história que revela o poder da emoção não curada. Existe uma dor que poucos admitem sentir, mas que muitos carregam em silêncio. Uma dor que se esconde atrás de comparações, ressentimentos e sorrisos forçados. Essa dor tem nome: inveja. Em Gênesis 4, a história de Caim e Abel vai muito além de um assassinato entre irmãos. Ela revela a primeira manifestação da inveja que adoecia, não o corpo, mas a alma. E o mais alarmante: essa doença continua viva hoje, silenciosa, camuflada, corroendo relações, propósito e saúde emocional. Neste vídeo, vamos atravessar a narrativa bíblica com um olhar cirúrgico e moderno. Você vai entender como a inveja não é apenas um sentimento passageiro, mas um sinal de um desequilíbrio mais profundo entre espírito, mente e corpo. Vamos decifrar os sintomas invisíveis da alma que ainda ecoam nos dias de hoje, em conflitos familiares, autossabotagem, baixa autoestima e crises existenciais que parecem não ter fim. Se você já se sentiu injustiçado, ignorado ou comparado com os outros, este vídeo é para você. Porque, às vezes, a ferida que mais sangra é aquela que ninguém vê. E a cura começa quando decidimos encarar o espelho da alma. Prepare-se para uma jornada intensa, reveladora e transformadora. Uma produção profunda que une espiritualidade, saúde mental e vida real. Porque quando a alma adoece, o corpo acompanha. Mas quando a luz da verdade toca as sombras ocultas, o processo de cura se inicia. No início, havia 2 irmãos. 2 homens com a mesma origem, mas destinos que ecoam até hoje. O que separou Caim de Abel não foi apenas uma oferta, foi algo que começou silencioso. Um sussurro dentro da alma, um incômodo que ninguém via, uma comparação que parecia pequena, mas que se tornou mortal. A história de Caim e Abel não é apenas sobre o primeiro assassinato da humanidade, é sobre a primeira emoção não curada, sobre o primeiro coração inflamado por algo que não foi confessado nem tratado. E é sobre o que acontece quando carregamos por dentro um veneno emocional por tempo demais. A inveja não começa gritando, ela começa comparando. Quando olhamos para o lado e sentimos que nossa entrega não foi valorizada. Quando achamos que Deus abençoou o outro mais do que a nós. Quando confundimos aceitação com valor e começamos a duvidar de quem somos. Essa história é a raiz de muitas doenças da alma modernas. Ansiedade, esgotamento, depressão, orgulho ferido, ciúmes. Porque Caim não matou Abel com um golpe. Ele matou depois de se matar por dentro, aos poucos, silenciosamente. Como muitos têm feito até hoje, quando não lidam com o que sentem. Este vídeo é um convite para olhar para dentro, para reconhecer onde a sua alma está adoecendo, para entender que quando uma emoção não é curada, ela vira ação destrutiva, e que a inveja é só um disfarce de algo mais profundo, uma identidade ferida, um espírito desconectado e um corpo que já está sentindo os efeitos do que o coração não suporta mais carregar. Você vai entender hoje como a inveja adoece, como o silêncio mata e como Deus ainda pergunta: por que decaiu o teu semblante? Como um pai que está vendo o coração despencar antes mesmo da queda acontecer. Está pronto para encarar essa cura? Antes de Caim levantar a mão contra seu irmão, ele já estava travado por dentro. O corpo dele começou a obedecer à alma adoecida. O semblante caiu, o olhar se desviou, o silêncio tomou o lugar da comunhão. Porque é assim que a emoção reprimida se comporta. Ela primeiro paralisa, depois distorce e, por fim, destrói. A Bíblia diz: Caim irou-se sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. Esse pequeno detalhe é uma das maiores revelações da psicologia divina. Quando a alma se contamina, o corpo denuncia. O tom de voz muda, o peso nos ombros aumenta, a energia vital se esgota, o semblante cai. É o corpo gritando o que a boca se recusa a dizer. Deus viu o semblante de Caim antes do sangue de Abel. Isso mostra que o Criador percebe as doenças antes que o sintoma físico apareça. Ele vê o que você sente,
mesmo quando você não fala. Ele enxerga o desânimo escondido atrás do "tá tudo bem". Ele percebe quando o corpo começa a carregar o que o coração não suporta mais. Quantas pessoas vivem hoje como Caim, cheias de ressentimento, cansadas de esperar reconhecimento, sufocadas por comparações invisíveis? A alma delas está inflamando e o corpo está pagando o preço. Dores constantes, tensão, fadiga emocional. Não é falta de energia, é falta de paz. O corpo obedece à alma como um servo obedece ao Senhor. E quando o Senhor é o rancor, o corpo se torna escravo da dor. A medicina chama de doenças psicossomáticas. A Bíblia chama de consequência do desequilíbrio. O que começa na mente, desce para o corpo. O que fere o espírito, paralisa o físico. Por isso, muitos estão tomando remédios para sintomas que são, na verdade, sinais de algo espiritual não resolvido. Deus pergunta a Caim: "Por que te iraste?" Essa pergunta não é acusação, é diagnóstico. É o médico da alma expondo o coração do paciente. A ira é o sintoma. A ferida está mais fundo. E enquanto não for tratada, ela se tornará comportamento e depois consequência. O que você tem reprimido? Qual emoção tem se tornado um peso invisível sobre seus ombros? Porque toda emoção escondida busca uma forma de sair. E quando ela não sai pela oração, sai pela dor. Quando ela não é tratada pela fé, é expressa pela doença. Caim é o retrato de quem acumulou o que deveria entregar. A raiva que não foi confessada, a tristeza que não foi chorada, o medo que não foi dito. E o resultado é sempre o mesmo. O corpo, sem entender, começa a gritar pela alma. Hoje, Deus está te ensinando a ouvir o seu próprio corpo como um profeta silencioso. Ele está te mostrando que talvez o que você chama de cansaço seja falta de perdão. Que o que você chama de ansiedade seja apenas a sua alma pedindo espaço para respirar. O corpo sempre obedece à alma. Mas a boa notícia é que quando a alma é curada, o corpo também floresce. Porque o mesmo Deus que perguntou: "Por que te iraste?" é o Deus que ainda hoje diz: "Vinde a mim e eu vos aliviarei." No coração do texto de Gênesis 4, há uma cena aparentemente simples, mas profundamente reveladora. Dois irmãos apresentam ofertas a Deus. Um é aceito, o outro é rejeitado. E é aqui que a alma de Caim começa a sangrar. Porque a oferta que ele apresentou foi apenas o reflexo do que havia dentro dele. Deus não estava rejeitando uma porção de frutos. Ele estava expondo um coração que já estava distante, ressentido, desconectado da essência da adoração verdadeira. A Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Isso mostra que Deus olha primeiro para a pessoa, depois para o que ela entrega. Ele não se impressiona com gestos, mas se importa com a intenção. Não é o tamanho da oferta, mas a temperatura do coração que a acompanha. O problema de Caim não foi a oferta em si, foi a postura interior. Abel trouxe o melhor e com fé. Caim trouxe algo qualquer, como quem apenas cumpre um ritual. E esse é o grande erro de quem vive apenas na performance espiritual. Apresenta sacrifícios sem entrega, ora sem fé, serve sem quebrantamento. A alma está vazia, mas o corpo continua no templo. Quando Deus rejeita a oferta de Caim, ele não está punindo, está revelando, está dizendo: seu coração precisa de cura. O que você me entrega não está conectado ao que você sente de verdade. E isso dói, porque expõe, porque mostra que a religião externa nunca substituirá uma alma alinhada. Quantas vezes nós também fazemos como Caim? Cantamos canções sem emoção, oramos por obrigação, ajudamos apenas para ser vistos. A alma está ferida, mas a gente continua oferecendo coisas a Deus. E quando Ele não responde como esperávamos, sentimos rejeição. Mas o que Deus está fazendo é nos chamando para dentro, para olhar o que realmente há em nosso coração. O momento da oferta é o espelho da alma. É quando o invisível se torna evidente. É quando Deus mostra se há verdade ou vaidade. Abel não foi aceito por dar algo melhor. Foi aceito porque deu com fé, com entrega,
com o coração alinhado. E a maior diferença entre os dois irmãos não foi a oferta, foi a alma que a carregava. Essa é a razão pela qual a inveja nasceu. Não foi sobre o valor do que foi entregue, foi sobre a dor de se sentir exposto. Caim viu que Deus respondeu a um coração curado, e isso revelou que o seu próprio coração estava adoecido. E ao invés de se humilhar e mudar, ele escolheu se revoltar. Cuidado com a inveja que nasce quando Deus responde a alguém do seu lado. Cuidado com o sentimento de injustiça que se levanta quando alguém é abençoado e você não entende por quê. Talvez seja Deus revelando que o que precisa ser transformado não está fora, mas dentro, porque a verdadeira oferta é o coração quebrantado. Caim poderia ter mudado, poderia ter feito uma nova oferta, dessa vez com sinceridade, mas preferiu alimentar a dor até ela virar destruição. E é isso que acontece quando não ouvimos a voz de Deus nos momentos de confronto. Nos tornamos escravos da comparação. Deus não rejeita pessoas, Ele reprova posturas. E toda vez que Ele confronta, é porque deseja curar. Porque no fim a oferta não é sobre o que você tem, é sobre quem você é diante dele. A cena é silenciosa, mas profundamente simbólica. Após a rejeição de sua oferta, Caim abaixa o semblante. E Deus, observando com precisão divina, pergunta: por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Essa pergunta revela uma verdade que atravessa séculos. O corpo fala quando a alma já está ferida. Caim não responde. E esse silêncio ecoa como um grito sufocado. Seu semblante caído denuncia que algo dentro dele desabou. Antes mesmo de cometer qualquer ato, seu rosto já denunciava a batalha. A alma adoeceu e o corpo abaixou. A emoção interna moldou a postura externa. Quantas vezes vivemos assim? Ombros curvados, olhar para baixo, cansaço que não vem do físico, mas da mente, expressões de tristeza que nem sabemos nomear, uma apatia que se arrasta pelo dia. O corpo vai à luta, mas o espírito já se entregou. É nesse ponto que a saúde integral começa a se desfazer. Deus não pergunta por acaso, Ele está chamando Caim para a consciência, porque quando o semblante cai, é um sinal de que o interior já foi afetado. A alma está gritando por socorro, mas poucos param para ouvir. O semblante abatido é uma linguagem ancestral da dor. Quando não temos coragem de verbalizar, nosso corpo fala. O olhar perde brilho, a coluna se curva, a respiração pesa. E nesse estado, tomamos decisões com o filtro da dor e não da sabedoria. Perceba como o corpo é um termômetro da alma. Ele não mente. Quando a emoção não é digerida, ela se transforma em sintomas. A ira reprimida vira tensão muscular. A tristeza escondida vira insônia. O ressentimento acumulado vira gastrite. O medo constante vira taquicardia. O corpo guarda o que a boca não confessa. Deus, ao confrontar Caim, estava oferecendo cura antes que a tragédia acontecesse. A pergunta era um convite à introspecção. Olhe para dentro. Por que você está assim? O que essa raiva quer esconder? Era uma chance de realinhamento. Mas Caim não ouviu. E é aqui que a espiritualidade encontra a psicologia. Muitas doenças nascem porque ignoramos as perguntas que Deus nos faz por meio do nosso próprio corpo. Negamos os sinais, nos ocupamos para não pensar e seguimos como se tudo estivesse bem, até que o caos nos engole. Você precisa entender. O semblante caído é um aviso. Quando a alma se dobra, o corpo cede. Quando a esperança some do coração, os olhos perdem vida. E é por isso que Deus continua perguntando: por que você está assim? Não é acusação, é compaixão. Essa é a chance de parar e ouvir. O que sua alma está tentando dizer? O que seu corpo já está manifestando? A transformação começa quando temos coragem de responder. Porque quem reconhece já começou a se levantar. Antes do sangue, houve o pensamento. Antes da violência, houve um diálogo interno. E antes da escolha, houve uma sugestão. O pecado jaz à porta. O desejo dele será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa frase de Deus é uma chave espiritual e psicológica ao mesmo tempo.
Ela revela o campo de batalha onde as maiores guerras da vida realmente acontecem, dentro de nós. Imagine essa cena como um filme em câmera lenta. Caim está com o semblante abatido, inflamado por emoções não tratadas, e Deus o alerta. Você ainda tem escolha. O pecado está à espreita, mas ele não te venceu ainda. É como se Deus estivesse nos mostrando que o mal não nos domina sem o nosso consentimento. Ele apenas se oferece sutilmente, esperando uma brecha emocional. A porta, nesse caso, é a alma. Aquilo que permitimos entrar nos pensamentos, cultivar nos sentimentos e não confrontamos, se transforma em atitude. O pecado não invade, ele aguarda convite. Ele se alimenta do não dito, do não confessado, do não curado. E quando a alma está cheia de inveja, mágoa ou rejeição, essa porta se abre quase sem perceber. O pecado que está à porta nem sempre se parece com algo grotesco. Às vezes, se disfarça de direito de estar com raiva. Outras vezes, vem com uma lógica sedutora. Você foi injustiçado, você tem razão. Mas o que começa com justificativa emocional pode terminar com destruição espiritual. Na vida real, essa luta se manifesta em formas variadas. É o impulso de gritar quando deveríamos respirar. É o desejo de vingança, quando poderíamos perdoar. É a compulsão por comida, redes sociais ou distrações para calar o vazio da alma. É o descontrole emocional que sabota relacionamentos, decisões e saúde. Tudo isso é pecado à porta, esperando ser alimentado. Deus nos dá um aviso claro. Cabe a ti dominá-lo. Ou seja, temos responsabilidade. Não somos vítimas indefesas das emoções, temos poder de escolha. Temos armas espirituais, temos a consciência, temos a palavra, temos o Espírito Santo. Mas ignorar o conflito interno é o primeiro passo para ser dominado por ele. Essa batalha invisível acontece todos os dias. É silenciosa, mas real. E acredite, quem vence por dentro não se destrói por fora. Quem trata a alma, protege o corpo. Quem fecha a porta para o pecado, abre espaço para a paz. Por isso esteja atento. Nem toda raiva precisa virar briga. Nem toda tristeza precisa virar doença. Nem toda tentação precisa virar queda. Você ainda pode escolher. Deus está te mostrando o que está por trás da porta e também está te dizendo: você pode dominar isso. O erro de Caim não começou no campo onde ele tirou a vida de seu irmão. Começou muito antes, dentro de um terreno ainda mais perigoso: o coração. O assassinato foi apenas o desfecho de uma doença interna que foi ignorada por tempo demais. A alma já estava doente antes que o sangue fosse derramado. Essa é a grande revelação de Gênesis 4. A primeira morte da Bíblia não foi apenas um ato físico, foi o resultado de uma alma intoxicada por emoções não tratadas. A inveja se alojou como um veneno silencioso, crescendo em silêncio até transbordar em violência. E isso nos mostra algo essencial. A morte começa onde negligenciamos o cuidado da alma. Em nossa realidade, a história se repete em outras formas. A depressão profunda que paralisa, o rancor que destrói relações, as doenças autoimunes que o corpo desenvolve quando a alma está em guerra com ela mesma. A morte, nesse contexto, não é apenas a ausência de batimentos cardíacos, é a ausência de paz, de sentido, de luz interior. Quantas pessoas estão morrendo por dentro enquanto mantêm uma fachada viva? Quantas estão sorrindo por fora, mas carregam em si uma raiva antiga, uma ferida não tratada, uma rejeição nunca curada? Caim representa todo ser humano que, ao invés de tratar a alma, se cala e se afasta. E é nesse silêncio que a morte se instala. Quando não damos nome à dor, ela nos controla. Quando não confessamos o que sentimos, damos espaço para o sentimento nos dominar. Quando não colocamos a alma diante de Deus, permitimos que o pecado encontre morada. Caim não acordou homicida. Ele foi se tornando à medida que ignorava os sinais internos. A lição aqui é urgente. Não subestime os pensamentos que você alimenta. Eles se tornam padrões. Não ignore as mágoas que você guarda. Elas criam raízes.
Não trate com superficialidade as emoções que surgem diante de injustiças, frustrações e comparações, porque onde há emoção não curada, há brecha para o caos. A morte de Abel não foi apenas a tragédia de um irmão, foi o reflexo de uma alma que perdeu o controle de si mesma. Foi o símbolo de como a ausência de cura espiritual e emocional pode nos conduzir a lugares sombrios. E hoje, isso se manifesta em tantas formas sutis: relacionamentos rompidos, corpos adoecidos, decisões impulsivas que nos afastam de quem somos. Mas se a morte começa no secreto, a vida também pode recomeçar ali. No lugar onde ninguém vê, mas Deus habita. No íntimo do coração que decide encarar suas sombras e permitir que a luz entre. Não é tarde para reverter. Não é tarde para tratar. Não é tarde para impedir que a dor vire destruição. Caim teve uma chance antes do crime. E você também tem. Todos temos. O que vamos fazer com essa chance? A sentença de Caim foi clara. Serás fugitivo e errante sobre a terra. Mas não se engane. Essa não foi apenas uma punição geográfica. Foi, acima de tudo, uma maldição interior. O que Deus estava revelando ali era o estado de um homem que perdeu o senso de pertencimento, identidade e direção. Não foi apenas expulso de um lugar, foi desconectado de si mesmo. E essa é uma das dores mais sutis e devastadoras que existem, a de viver em constante fuga interna. Pessoas que não conseguem permanecer em silêncio porque o barulho interior grita. Gente que muda de cidade, de carreira, de relacionamentos, mas nunca encontra paz porque o que dói não está fora, está dentro. É a alma ferida que carrega o corpo cansado para todos os lados, sem descanso, sem lar, sem cura. A Bíblia mostra que Caim tem medo de ser morto por qualquer um que o encontre, mas o que o persegue de verdade não são os outros. É o peso da culpa, é o vazio de não saber mais quem é o remorso travestido de paranoia. Ele se tornou fugitivo porque não suportava mais estar na própria pele. E assim, o corpo começa a sentir cansaço crônico, insônia, ansiedade e inquietação. É o físico tentando fugir junto com a alma. Hoje, quantas pessoas vivem como Caim? Não usam esse nome, mas compartilham o mesmo padrão. Fogem da dor através de vícios, distrações e hiperprodutividade. Se anestesiam com comida, redes sociais, séries, relacionamentos tóxicos. Preferem correr a parar e encarar a bagunça interior. Mas fugir de si mesmo só aprofunda o buraco. Essa maldição pode parecer distante, mas está mais presente do que imaginamos. Ela aparece quando preferimos negar o que sentimos a confrontar a verdade. Quando escolhemos performance ao invés de autenticidade. Quando decidimos nos proteger com máscaras, em vez de permitir que Deus cure a raiz. A boa notícia? Mesmo na maldição, Deus protege. Ele marca Caim não como castigo, mas como misericórdia, para mostrar que mesmo em fuga há um Deus que não nos desiste, mas a verdadeira libertação não virá enquanto não pararmos de correr. Fugir é cansativo, fugir consome, fugir adoece, mas encarar cura. Parar diante de Deus, confessar, chorar, permitir que Ele sonde o mais íntimo. Isso restaura. A maldição de viver errante pode ser quebrada quando escolhemos o caminho da reconciliação interior. Caim virou errante porque se perdeu de si. E hoje, a maior jornada espiritual que você pode fazer é a de volta para dentro. Porque Deus ainda encontra pessoas no lugar da dor. E quando isso acontece, a fuga termina e a reconstrução começa. Há algo profundamente profético nas palavras que Deus pronuncia. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Isso é mais do que uma metáfora, é uma revelação espiritual. O sangue, símbolo de vida agora derramado, se torna testemunha, e seu grito rompe o silêncio, ecoando como uma denúncia divina de que algo muito errado aconteceu e continua acontecendo. Esse clamor é o som invisível de todas as injustiças não resolvidas. É a dor que foi ignorada. É o trauma abafado. É o abuso que ninguém viu, mas que o céu registrou. É a ferida aberta que não foi tratada,
mas que ainda sangra no invisível da alma. A terra que deveria sustentar, agora se torna palco do grito não verbalizado da dor humana. O sangue de Abel fala, e fala alto, porque nenhuma dor profunda é silenciosa para sempre. Mais cedo ou mais tarde, o que foi injusto se manifesta. Na mente, nas emoções, nos relacionamentos, no corpo. Às vezes o sangue clama por meio de uma depressão inexplicável. Às vezes, por meio de um comportamento autodestrutivo. Às vezes, através de uma inquietação que ninguém entende, mas que o Espírito sabe. Algo não foi tratado. O texto de Gênesis nos mostra que Deus não ignora esse clamor. Ele ouve o sangue. E se ele ouve o sangue derramado de Abel, quanto mais ouvirá as dores que você finge que esqueceu, mas que ainda latejam na alma. Aquilo que você enterrava sob produtividade, racionalizações ou religiosidade estéril, Deus ainda escuta. E ele não veio para condenar. Ele veio para curar. Mas a cura só começa quando paramos de silenciar o que clama por tratamento. Há vozes do passado que precisam ser ouvidas e entregues ao altar. Há dores que você não precisa mais carregar sozinho. O sangue que clama por justiça hoje encontra resposta no sangue que clama por misericórdia, o sangue de Cristo. Ele fala melhor que o de Abel, porque enquanto um clama por justiça, o outro traz redenção. Você não precisa mais viver ignorando o grito interno. Deus está dizendo, eu ouvi, eu vi, eu me importo. E mais que isso, Ele quer sarar o que foi rompido, curar o que foi silenciado, libertar o que está preso. Todo sangue tem uma história, mas o fim dessa história não precisa ser sofrimento, pode ser redenção. Se você entregar a ferida, o céu pode transformar o grito em testemunho e a dor em cura. Negar a dor é como colocar uma tampa sobre um vulcão. Por fora, tudo parece calmo, mas por dentro, a pressão aumenta. E quando finalmente explode, machuca muito mais do que se tivesse sido tratada no início. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Ele não reconheceu a inveja, não confessou a frustração, não buscou ajuda. E por isso, o veneno cresceu, até que se tornou incontrolável. A saúde da alma começa com o reconhecimento. Não há cura onde não há verdade. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo dentro de Caim, mas mesmo assim perguntou, por que se irou? Por que decaiu o teu semblante? Não era uma pergunta para obter informação. Era uma pergunta para provocar reflexão, para convidá-lo ao reconhecimento, para dar a ele uma chance de se ver por dentro. Reconhecer não é fraqueza, é sabedoria, é coragem. É o início da verdadeira restauração. Quando você dá nome à sua dor, ela perde poder sobre você. Enquanto você tenta esconder, ela cresce no escuro. Mas quando você traz-a à luz, ela começa a morrer. O diabo trabalha com segredos, mas Deus opera na transparência. Esse princípio vale para todos os níveis, espiritual, emocional e até físico. Quantas pessoas vivem doentes porque nunca disseram eu fui ferido, eu fui rejeitado, eu não me sinto amado, eu tenho inveja, eu não me sinto suficiente. Emoções não reconhecidas se tornam prisões internas, mas quando são nomeadas perdem o domínio. O Evangelho é uma jornada de verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isso começa com a nossa própria verdade. Quando você confessa sua fraqueza, Deus te cobre com graça. Quando você admite seu erro, Ele te renova com misericórdia. Quando você para de fugir, Ele te encontra com amor. Caim poderia ter evitado tudo se tivesse apenas falado com Deus, se tivesse reconhecido sua dor, se tivesse nomeado seu conflito, mas escolheu o silêncio. E o silêncio foi mortal. Você tem uma escolha diferente. A saúde começa no reconhecimento. A vida começa quando paramos de fingir que estamos bem. A transformação começa quando dizemos, Senhor, eu não consigo sozinho. Cura minha alma. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você precisa ser verdadeiro. Porque onde há verdade, há liberdade. E onde há liberdade, o corpo volta a respirar. A alma volta a sorrir. O espírito volta a viver. A voz de Deus ecoa como um trovão silencioso no coração de quem fugiu de si e dos outros. Onde está o teu irmão?
Não é uma pergunta geográfica, é existencial. É um chamado à responsabilidade, ao amor perdido, à reconciliação que foi adiada por orgulho, feridas e distâncias que não precisavam ser eternas. Quando Caim matou Abel, não destruiu apenas uma vida, mas rompeu o elo da fraternidade, da empatia, da unidade humana. O primeiro homicídio não foi apenas físico, foi espiritual. Foi a materialização de um coração que decidiu não se importar mais com o outro. E é por isso que essa pergunta de Deus ainda nos assombra. Onde está o seu irmão? O que você fez com ele? Com sua confiança, sua história, sua dor? Essa pergunta nos convida a um retorno, a resgatar laços, a rever atitudes, a encarar as feridas que causamos ou permitimos, a admitir que o ódio não nasce pronto. Ele começa pequeno, com uma mágoa não resolvida, uma comparação que vira competição, uma raiva que não foi curada. E se não dermos nome, não dermos conta, ele se transforma em afastamento, em silêncio, em perda. E não pense que isso é apenas sobre o outro. Quando nos desconectamos do irmão, nos afastamos de Deus. O Novo Testamento ecoa essa verdade com clareza. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Amor a Deus que não passa pelo amor ao próximo é auto-engano. Fé que não toca a empatia é performance. Espiritualidade que não cura relações é só ritual. Mas há uma ponte, uma chance, um retorno possível. E ele começa com um passo: reconhecer que perdemos nosso irmão, que deixamos ele para trás por feridas que se acumularam e nunca foram tratadas. Que o distanciamento foi uma fuga da nossa própria dor e que só seremos inteiros de novo quando o amor nos reconectar. Essa reconciliação também é saúde. Perdoar cura. Pedir perdão cura. Reencontrar-se com o outro é, na verdade, reencontrar-se com partes de si que ficaram presas naquele trauma, naquele silêncio, naquela briga antiga. O reencontro começa na alma. Começa quando ouvimos de novo a pergunta de Deus, não como acusação, mas como convite. Onde está o teu irmão? E temos a coragem de responder com lágrimas, com verdade, com vontade de reconstruir. A alma adoece quando se isola, mas renasce quando se reconcilia. E não há caminhada rumo à saúde integral sem uma travessia pelo Vale do Perdão. A cura que tanto buscamos não começa no remédio. Começa no realinhamento. Corpo, alma e espírito foram criados para funcionar em harmonia, como as cordas de um instrumento afinado diretamente pelo sopro do Criador. Quando uma dessas partes desafina, toda a melodia da vida se desequilibra. Depois da queda, Caim se tornou um fugitivo, não apenas no mundo, mas dentro de si. Isso nos mostra que viver desconectado de Deus e de nossas emoções afeta diretamente o nosso corpo. O estresse que não é tratado se torna dor. A ansiedade não enfrentada vira insônia. O ressentimento que é alimentado gera enfermidade. A alma ferida envia sinais silenciosos que o corpo grita. Mas Deus nunca desistiu do plano original. Uma vida onde o espírito governa, a alma se acalma e o corpo responde em equilíbrio. Quando voltamos a esse projeto, começamos a entender o que significa viver com saúde integral. Não é apenas se alimentar bem ou fazer exercícios. É saber jejuar, não só de comida, mas de vozes que nos confundem. É saber calar o barulho de fora para ouvir a direção de dentro. É tratar o corpo com honra porque ele carrega o Espírito Santo. É confrontar a alma com a verdade para que ela não seja guiada por mentiras emocionais. A prática espiritual não é um ritual vazio, é terapia para o invisível. A oração é a respiração da alma. O silêncio cura feridas que a fala jamais alcançaria. O descanso não é preguiça, é obediência. A leitura bíblica realinha pensamentos. O perdão libera o corpo de cargas pesadas. O jejum espiritual desacelera a carne para fortalecer o espírito. E há ainda algo mais profundo: a disciplina. O corpo precisa ser educado pela verdade, não pelos desejos. A alma precisa ser guiada por princípios, não por impulsos. O espírito precisa ser alimentado com fé,
e não com distração. Isso exige prática, decisão, constância. Alinhamento é uma jornada, mas ela começa quando decidimos parar de lutar sozinhos, quando reconhecemos que saúde não é apenas ausência de sintomas, mas presença de sentido. Que viver bem não é estar forte por fora e destruído por dentro, mas ser inteiro, mesmo que em reconstrução. E é nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. Quando a alma é sarada, o corpo responde. Quando o espírito comanda, a mente se acalma. Quando a presença de Deus se torna prioridade, tudo começa a florescer de novo. A inveja não encontra espaço onde o amor próprio foi curado. A comparação perde força quando entendemos nosso propósito. A doença dá lugar à recuperação quando há alinhamento entre o que pensamos, sentimos e cremos. Esse é o caminho. E você pode começar hoje. Respirando fundo, parando por um instante e perguntando a si mesmo: meu espírito está forte? Minha alma está em paz? Meu corpo está sendo tratado com honra? Porque saúde integral não é vaidade, é obediência ao plano original de Deus. Se a inveja adoecer sua alma, ela vai matar sua paz. Mas, se o espírito curar sua raiz, sua vida floresce de novo. Hoje, você ouviu mais do que uma história antiga. Você ouviu o eco de uma dor que ainda percorre a humanidade. Sentiu no coração o peso de emoções não curadas. E talvez tenha reconhecido que há partes suas que ainda vivem como Caim, errantes, fugindo, carregando dores que ninguém vê. Mas há um chamado, um convite silencioso e poderoso. Volte ao lugar onde tudo começou. Não para reviver a dor, mas para ressignificá-la. Não para repetir o erro, mas para romper o ciclo. Se este conteúdo tocou sua alma, se fez você refletir sobre a raiva que tem engolido suas forças, sobre as comparações que te paralisam, sobre as emoções que estão matando sua saúde por dentro, então não saia daqui em silêncio. Comente, compartilhe. Diga a alguém que você pensou enquanto ouvia isso, porque tem gente adoecendo por dentro, e talvez uma palavra como essa seja o início da cura. Se inscreva no canal, não por número, mas por transformação. Aqui cada vídeo é um passo em direção à vida inteira, saudável e restaurada, que Deus planejou para você. Volte aqui. Volte sempre. Porque essa jornada é sua, mas você não precisa trilhar sozinho.